Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 344. Encontro com os discípulos em Cesareia de Filipe e explicação do sinal de Jonas. Valtorta descreve a visão do dia 28 de novembro de 1945. A cidade deve ser de recente construção, como são as de Tiberíades e de Ascalon. Construída num plano inclinado, ela culmina numa fortaleza maciça, toda eriçada com torres, rodeada por muralhas ciclópicas, defendida por valos profundos, para os quais desce uma parte da água de dois rios, que quase se tocando em ângulo pouco antes, depois se afastam um do outro, correndo um para fora da cidade e o outro para dentro. Tem bonitas ruas, praças, fontes, construções dispostas à moda de Roma, e dizem que também aqui o obséquio servil dos tetrarcas se fez ver, em detrimento de todo o respeito devido aos costumes da pátria. A cidade é populosa e movimentada, talvez por ser o ponto de convergência de importantes estradas mestras e de rotas caravaneiras que vão para Damasco, para Tiro, Cefete e Tiberíades, como se lê ao lado de todas as portas nos marcos indicadores, pedestres, cavaleiros, longas caravanas de asnos e de camelos se cruzam pelas estradas amplas e bem conservadas. Grupos de negociantes ou de desocupados estão parados pelas praças, por baixo dos pórticos, ao lado de moradias luxuosas. Também talvez aí haja termas onde se fazem negócios ou se mata o tempo em bate-papos sem nenhum proveito. Sabes onde poderemos encontrá-los? Pergunta Jesus a Pedro. Sim, disseram que aqueles a quem eu perguntei, que os discípulos do Rabi costumam reunir-se para refeições em uma casa de fiéis israelitas, perto da cidadela, e eles a descreveram para mim. Não posso errar, é uma casa como as de Israel, até por seu aspecto externo, com uma fachada sem janelas para fora e com um alto portão munido de sua grade, com uma fonte ao lado do muro e altas muralhas do jardim que se prolongam para dois lados, formando umas vielas e um terraço alto e cheio de pombas acima do teto. Está bem, então vamos. Atravessam toda a cidade até chegarem à cidadela, chegam à casa que estão procurando e batem. A grade se mostra o rosto rugoso de uma velha. Jesus vai para a frente e a saúda. A paz esteja contigo, mulher. Já voltaram os discípulos do Rabi? Não, homem, eles estão para os lados da grande nascente, como outros que vieram de muitos lugares da outra margem, justamente para procurarem o Rabi. Todos estão à espera dele. Tu és um deles? Não, eu estava procurando os discípulos. Então, olha, estás vendo aquela estrada? Quase na frente da pequena fonte? Vai por ela acima até que te encontres diante de um paredão rochoso, do qual sai alguma água para uma espécie de tanque e que depois se muda em um riozinho. Ali perto os encontrarás. Mas tu estás vindo de longe? Queres tomar alguma coisa fresca? E para entrar para cá, a fim de os esperar aqui, se queres, vou chamar os meus patrões. São bons israelitas, sabes? Eles creem no Messias, são discípulos somente por tê-lo visto uma vez no templo. Mas agora os discípulos do Messias os instruíram a respeito dele e fizeram milagres aqui, porque... Está bem, boa mulher, eu voltarei mais tarde com os discípulos. A paz esteja contigo. Volta então para os teus trabalhos, de Jesus com bondade, mas também com autoridade para fazer parar aquela avalanche de palavras. Eles se põem de novo a caminho, os mais jovens dos apóstolos riem-se bastante pela cena da mulher e fazem até Jesus sorrir. Mestre, de João, ela estava parecendo ser a grande nascente. Não te parece? Ela lançava uma onda contínua de palavras
e fez de nós outros tantos tanques que se transformam em riozinhos, porque são cheios de palavras. Sim, eu espero que os discípulos não tenham feito milagre na língua dela, porque seria o caso de se dizer, fizestes milagre demais. Ai, desculpa, não é Jesus que falou isso. É que não mostra aqui. Ele está falando com Jesus, de repente alguém fala, né? Sim, eu espero que os discípulos não tenham feito milagre na língua dela, porque seria o caso de dizer, fizestes milagres demais, disse Tadeu, que por mais que não seja o seu costume, está rindo muito. Nossa, eu nem falei, nem achei que ela falou tanto, tadinha. Ai, meu Deus do céu, acho que é porque eu sou faladeira. Ó ela, né? Bonito vai ser quando ela nos vir voltar e conhecer o mestre quem é. Aí, quem será capaz de fazê-la calar-se? Pergunta Tiago de Zebedeu. Nossa, Jesus, então eu sou muito faladeira. Seus apóstolos iam achar eu muito faladeira. Não, ao contrário, ela ficará muda pelo assombro, diz Mateus, tomando parte nos comentários juvenis. Eu darei graças ao Altíssimo se o assombro lhe paralisar a língua, talvez seja por estar eu em jejum. Mas é certo que as palavras dela pareciam um redemoinho e me fizeram ficar tonto, diz Pedro. Não ela que nos achava surdos? Responde Iscariotes. Deixai a pobre velhinha, ela é boa e tem fé. Seu coração é generoso como a sua língua, diz meio sério Jesus. Até Jesus critica a língua da mulher. Misericórdia. Jesus, eu também sou boa, Jesus. Eu sou tão boa como a minha língua. Ai, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor, misericórdia. Então, mestre meu, aquela velha é tão heróica como é generosa, diz rindo-se bastante João. O paredão rochoso e calcário já está visível, e já se ouve o murmúrio das águas que caem na cavidade. Ali está o riozinho, acompanhemo-lo. Lá está a fonte, lá diante Benjamim, Daniel, Filipe, Hermasteu. Nós estamos aqui, o mestre está aqui, grita João a um grupo de muitos homens que estão reunidos ao redor de um outro, que não se pode ver quem é. Cala-te, rapaz, ou vais ficar também como aquela galinha velha, aconselha Pedro. Os discípulos se viraram e já viram. Viram e se precipitaram, pulando do degrau no mesmo instante. Eu vejo que agora eles estão desfazendo o grande grupo e que aos muitos discípulos já de muita idade se haviam misturado alguns moradores de Querdes e até da terra do sul do mundo. Eles devem ter vindo por caminhos mais curtos, porque chegaram antes do mestre. A alegria é grande. Também muitas são as perguntas e as respostas. Jesus, cheio de paciência, fica ouvindo e respondendo, até que com outros dois aponta o magro e sorridente Isaque, carregado de mantimentos. Vamos à casa hospitaleira, meu senhor, e lá tu nos dirás o que nós não podemos dizer, até mesmo porque nem o sabemos. Estes os últimos que vieram, e faz poucas horas que estão conosco, querem saber o que para ti significa o sinal de Jonas, que tu prometeste dar à geração má que vive te perseguindo, diz Isaque. Quando formos andando, eu o explicarei. Ir andando é um modo de dizer, como se o odor das flores se tivesse espalhado pelo ar e um grande número de abelhas tivesse voado à procura delas. Assim, de toda parte, as pessoas estão chegando para se reunirem com os que estão ao redor de Jesus. São os nossos amigos. Explica Isaque. São pessoas que creram e que nos estavam esperando. São pessoas que deles, especialmente deste, receberam graças. Grita um da multidão, acenando para Isaque. Isaque fica muito corado e, como para desculpar-se, diz: Mas eu sou o servo, este que é o patrão. Ó vós que estáis esperando aqui, está Jesus o mestre. Agora sim, aquele rincão silencioso da Cesareia, um pouco fora de mão, confinado na periferia como está, torna-se mais movimentado do que um mercado e mais barulhento. Hosana! Aclamações, súplicas, há de tudo. Jesus vai para a frente bem devagar, apertado por aquela tenaz de amor, mas ele sorri e abençoa e vai tão devagar que alguns acham tempo para saírem correndo e espalhando a notícia.
e voltarem com amigos e parentes segurando ao alto os meninos, a fim de que possam, sem se machucarem, chegar até perto de Jesus, que os vai acariciando e abençoando. Chegam então à casa de antes e batem à porta. A velha serva de antes, ouvindo as vozes, vai abrir sem demora. Mas ela vê Jesus no meio da multidão que o aclama e compreende. Cai pesadamente no chão gemendo. Tem piedade, meu senhor. A tua serva não te tinha conhecido e não te venerou. Não houve nada de mal, mulher. Tu não conhecias o homem, mas crias nele. Isto é o que se requer para sermos amados por Deus. Levanta-te e guia-me até os teus patrões. A velha obedece, tremendo de respeito, mas ela vê os seus patrões tremendo também, eles de respeito, encostados à parede do fundo de um corredor um tanto escuro. Ela os mostra. Ali estão eles. Paz a vós e a esta casa. Abençoe-vos o Senhor pela vossa fé no Cristo e pela vossa caridade para com os discípulos dele, diz Jesus, indo ao encontro dos dois velhos cônjuges que são como um irmão e uma irmã. Eles o veneram e o acompanham através da ampla varanda, onde estão preparadas muitas mesas por baixo de um pesado toldo. Daqui nossa vista pode passear por sobre a Cesareia e pelos montes que estão atrás e aos lados dela. Os pombos cruzam seus voos no terraço para o jardim, tudo florido. Enquanto o velho servo vai pondo mais cadeiras, Isaac explica. Benjamim e Ana não acolhem somente a nós, mas a todos os que vêm à tua procura, e assim eles fazem em teu nome. Que os abençoe o céu cada vez que o fizerem. Nós temos meios e não temos herdeiros. No fim da vida, estamos adotando como filhos os pobres do Senhor, diz simplesmente a velha. E Jesus lhe põe a mão sobre a cabeça branca, dizendo: isso faz que sejas mãe, mais do que se tivesses concebido muitas e muitas vezes. Mas agora permiti que eu explique a estes uma coisa que eles desejam saber, para depois poder despedir-os da cidade e sentar-nos à mesa. O terraço está sendo invadido pelo povo, e as pessoas estão sempre entrando e enchendo os espaços vazios. Jesus está sentado no meio de uma coroa de meninos que estão olhando para ele com seus olhos grandes e inocentes. Ele está de costas para a mesa e sorrindo para os meninos, mesmo quando fala de assunto sério. Parece até estar lendo naqueles rostinhos inocentes as palavras para falar da verdade sobre o que lhe perguntaram. Escutai o sinal de Jonas que eu prometi dar àqueles malvados e que eu prometo também a vós, não porque sejais malvados, mas sim para que possais chegar à perfeição da fé quando virdes que ele já se mostrou a este. Como Jonas ficou 3 dias no ventre do monstro marinho, e depois foi restituído à terra para ir converter e salvar a cidade de Nínive, do mesmo modo acontecerá com o Filho do Homem, para acalmar os vagalhões de uma grande tempestade levantada pelo diabo. Os grandes de Israel julgarão necessário sacrificar o inocente, e não estarão fazendo outra coisa a não ser aumentar para eles o perigo, porque além de Satanás que os conturbou, terão a Deus como seu punidor, depois que tiverem cometido o seu delito. Eles poderiam vencer a tempestade de Satanás se crescem em mim, mas eles assim não fazem porque veem em mim a razão de suas conturbações, medos, perigos e desmentidos a sua santidade não sincera. Mas quando chegar a hora, o monstro insaciável que é o ventre da terra, que engole cada homem que morre, se abrirá de novo, para restituir a luz do mundo, ao mundo que a renegou. Aí está, pois, como tendo sido Jonas para os ninivitas um sinal do poder e da misericórdia de Deus, assim o Filho do Homem o será para esta geração. Com a diferença de Nínive ter se convertido, enquanto que Jerusalém não se converterá, porque está cheio desta geração má de que eu falei. Por isso a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo contra os homens desta geração e os condenará,
porque ela veio em seus dias dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, enquanto que esta geração que me tem em seu meio não me quer ouvir e me persegue e me expulsa como um leproso e um pecador. A mim, que sou muito mais do que Salomão. Também os ninivitas se levantarão no dia do juízo contra a geração má, que não se converte ao Senhor seu Deus, pois eles se converteram diante da pregação de um homem. Eu sou mais do que um homem, ainda que ele fosse um Jonas ou qualquer um dos profetas. Por isso darei o sinal de Jonas a quem tiver pedindo o sinal, sem possíveis enganos. Darei um e um único sinal a quem não inclinar a fronte arrogante, diante das provas já dadas de vidas que voltam pelo meu poder. Darei todos os sinais, inclusive o de um corpo já decomposto que volta vivo e inteiro, e de um corpo que por si se ressuscita, porque ao seu espírito é dado todo o poder. Mas estes não serão graças, não serão alívio para a situação, nem aqui, nem nos livros eternos. O que está escrito, escrito está. O que está escrito, escrito está. E como as pedras para uma próxima lapidação, assim se acumularão as provas contra mim para prejudicar-me, mas nada conseguirão. É contra eles, para arrastá-los eternamente sob a condenação de Deus, reservada para os incrédulos malvados. Este é o sinal de Jonas de que eu falei. Tendes alguma outra coisa a perguntar? Não, mestre, nós iremos contar ao nosso sinagogo, que estava bem perto da verdade, ao dizer que achava que o era o sinal prometido. Matias é um justo. A verdade se revela aos justos, como se revela a estes inocentes, que para melhor do que todos os outros sabem quem eu sou. Deixai-me, antes de despedir-me de vós, que eu ouça o louvor à misericórdia de Deus proferido pelos anjos da terra. Vinde cá, pequenos. Os meninos que tinham ficado quietos com dificuldade até aquele momento vão correndo para ele. Dizei-me, ó criatura sem malícia para vós, qual é o meu sinal? Que tu és bom, que fazes ficar sã a mamãe com teu nome, que queres bem a todos, que és belo, mas não como um homem pode ser. Cada uma daquelas boquinhas infantis proclama uma das qualidades de Jesus e fala dos sofrimentos que ele transformou em sorrisos. Mas o mais querido de todos é o pequeno buliçoso de uns 4 aninhos, que sobe para o colo de Jesus e se agarra ao pescoço dele, dizendo: o teu sinal é que queres a todos os meninos e que os meninos te querem bem, um bem deste tamanho. E abre os bracinhos gorduchos, rindo muito, para depois apertar com eles o pescoço de Jesus, esfregando de novo a sua face infantil na face de Jesus, que o beija, dizendo: Mas, porque me quereis bem, se antes nunca me haveis visto? Porque te pareces com um anjo do Senhor. Mas tu não o viste, pequenino, disse Jesus sorrindo. O menino fica por um instante indeciso, depois se ri mostrando todos os dentes e diz: mas a minha alma ouviu muito bem. A minha mãe diz que eu tenho e que está aqui Deus o vê, a ver, e a alma já viu a Deus e aos anjos e os está vendo, e minha alma te conhece porque és o Senhor. Jesus o beija na fronte e diz: que aumente para ti com este beijo a luz da inteligência. E o põe no chão. E o menino sai correndo e pulando em direção de seu pai, conservando a mão apertada na fronte, no ponto em que foi beijada, e gritando: vá, mamãe, a minha mamãe, para que ela beije aqui onde o Senhor beijou, a fim de que ela recupere a voz e não fique mais chorando. Explicam para Jesus que ela é uma esposa que sofre da garganta, desejosa de um milagre, mas que não foi curada pelos discípulos que não puderam sanar aquele mal, não tendo podido tocar nele, porque estava muito profundo. Vai curá-lo o menor dos meus discípulos, o filhinho dela. Vai em paz, homem, e tem fé como teu filho, diz Jesus, despedindo-se do pai do menino.
Ele beija os outros pequeninos que ficaram querendo também um beijo na fronte e se despede dos moradores do lugar. Ficam com ele os discípulos, os de Quedes e do outro lugar. Enquanto ficam esperando a comida, Jesus ordena a partida no dia seguinte de todos os discípulos que o precederam em Cafarnaum, para que se unam aos outros que chegaram de outros lugares. Tomareis depois convosco Salomé e as mulheres, as filhas de Natanael e Filipe, Joana, Susana, à medida que fordes descendo para Nazaré. Lá vós tomareis convosco a minha mãe e a mãe dos meus irmãos, e as acompanhareis até Betânia, a casa onde está José, nas terras de Lázaro. Nós iremos da Decápole. E Margisian? Pergunta Pedro. Eu disse, esperai-me em Cafarnaum, não disse? Ide para frente, mas de Cafarnaum poderão avisar as mulheres de nossa chegada, de modo que elas estejam prontas quando estivermos indo para Jerusalém, passando pela Decápole. Margisian, que já virou um mocinho, irá com os discípulos, escoltando as mulheres. Aqui eu queria levar também a mulher a Jerusalém, pobrezinha. Ela sempre desejou isso e ela nunca tinha ido, porque eu não queria aborrecimentos, mas gostaria de contemplá-la este ano, ela é tão boa. Mas sim, Simão, é uma razão a mais para que Margizã vá com ela. Faremos uma viagem devagar e lá nos reencontraremos todos. O velho dono da casa disse: Tão pouco tempo na minha casa? Pai, tenho muitas coisas para fazer e quero estar em Jerusalém pelo menos 8 dias antes da Páscoa. Considera que a primeira fase da lua de Adar já passou. É verdade, tanto que eu te desejei. Ao ter-te em minha casa, parece-me já estar a luz do céu. E como estás querendo partir, a luz parece querer apagar-se. Não, pai. Eu a deixarei no teu coração e no de tua mulher e a toda esta casa hospitaleira. Assentam-se às mesas e Jesus oferece e abençoa os alimentos que depois o servo vai distribuindo pelas diversas mesas. E assim termina a visão verídica.